Mariana e eu sou integrante do Grupo 10. Este é o vídeo de apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, sob orientação do professor Ulisses Gonçalves de Oliveira. Nosso grupo optou pelo tema do reforço como recurso de superação da defasagem escolar no cenário pós-pandêmico. Com o advento da pandemia de Covid-19, as instituições escolares, tanto públicas quanto privadas, precisaram encerrar suas atividades presenciais e se adequar a uma nova modalidade de ensino, o ensino remoto. Isso fez com que os estudantes passassem a realizar todas as suas atividades escolares em ambiente doméstico. Os danos da educação ainda não foram totalmente computados, mas já é possível uma avaliação de defasagem enorme no ensino-aprendizagem, principalmente na educação fundamental 1. O grande desafio dos educadores, fora essa desigualdade digital, é sanar essa questão da defasagem e da distorção idade e série dos seus alunos. Esse trabalho não tem por fim trazer uma solução emergencial ou uma solução definitiva. Na verdade, traz uma coleta de dados e informações que nos permitem uma avaliação prática do reforço escolar como uma alternativa viável. Dando continuidade ao nosso trabalho de conclusão de curso da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu sou o Marcelo. O nosso trabalho com o título Reforço Escolar como recurso de superação da defasagem e também o subtítulo discutindo o cenário escolar pós-pandêmico. Nós dividimos esse trabalho em 3 pontos chaves para falar a respeito dele. A primeira questão que a gente colocou seria a questão da defasagem escolar, algumas discussões centrais a respeito desse tema. O que seria a defasagem, o que seria o fracasso escolar. Depois a gente vai falar um pouco da pandemia e as implicações da pandemia de Covid-19 nessa questão de defasagem escolar, do rendimento, do aprendizado dos alunos. E por fim, a questão do reforço escolar como uma ferramenta no auxílio para ajudar a diminuir essa questão da defasagem escolar e até mesmo do fracasso escolar. Muito bem. Vamos começar então contextualizando, conceitualizando também defasagem escolar. O que a literatura traz para a gente? Nós, como estudantes de pedagogia, entendemos ao longo do nosso curso e entendemos dentro da realidade das escolas, o aluno estar na escola, o aluno frequentar as aulas, os primeiros anos, os anos iniciais da escola do aluno, ensino infantil, ensino fundamental 2, ele vem para quê? Para se trabalhar no aluno a leitura, a escrita, o cálculo de alguns cálculos simples e a interpretação de texto, interpretação de mundo, interpretação de realidade. Quando isso não ocorre da maneira esperada, quando isso não acontece da maneira que se espera, o desenvolvimento cognitivo do aluno não é aquele que se espera, nós entendemos como uma defasagem. Há uma defasagem dentro do contexto escolar. Exemplo, um aluno de primeiro ano, um aluno de terceiro ano, que tem conhecimento, que tem rendimento, que tem conhecimento de um aluno de primeiro ano. Nós entendemos isso como uma defasagem. Ele está aquém daquilo que ele deveria estar naquele momento. Ao passo que o fracasso escolar é algo mais profundo, é algo mais sério, mais crítico, porque interfere na questão da continuidade. Este aluno, quando chegar no 6º ano, ele não consegue continuar. Por quê? Porque ele não consegue ler, ele não consegue calcular, ele não consegue interpretar, ele vai ter muita dificuldade, talvez se não vier até desistir dos seus estudos na decorrência do ensino fundamental 2 e do ensino médio, não dando continuidade nos seus estudos. Esse é o primeiro ponto, conceitualizando a questão da defasagem escolar. Segundo, a questão da pandemia. A pandemia de Covid-19, essa doença, a Covid-19, o coronavírus, toda essa questão envolve a questão da transmissão desse vírus, que envolve a questão do contato, da interação. Então, para que ocorra um ensino-aprendizagem,
o ensino, o aprendizado do aluno, o aluno precisa do quê? De interação com a escola, com os colegas, com os professores. Uma vez que essa doença obriga as pessoas a ficarem isoladas em casa, ocorre a questão do isolamento. Este isolamento, pela falta desse contato, dessa interação, vai ocorrer o quê? Uma defasagem nesse ensino-aprendizado, porque não vai haver a interação em virtude do isolamento, por causa da transmissão do vírus, e aí isso implica na questão do aprendizado. Posto isso, defasagem escolar e pandemia, qual é a questão agora, nesse momento que nós estamos voltando da pandemia, que nós estamos saindo da pandemia, depois de quase 3 anos, mais de 2 anos e meio após a pandemia? Qual é a ideia nessa questão? É utilizar o reforço escolar como ferramenta, como apoio para que se possa diminuir e minimizar as consequências da defasagem nas crianças, nos alunos, principalmente do ensino infantil e do Fundamental 1. E o que é o reforço escolar? A literatura traz, de uma forma geral, como a questão de medidas a serem adotadas pelo professor, medidas a serem adotadas pela escola, para que o aluno possa se desenvolver. Então, nessas medidas, vai haver a questão do diagnóstico, vai se diagnosticar o grau dessa defasagem, o quanto o aluno foi prejudicado por causa da questão da pandemia, do isolamento, da falta de interação, entender qual a dificuldade dele em ler, calcular, interpretar. Posto isso, vai se estimular, vão se utilizar ferramentas de ensino para que o aluno possa se desenvolver, para que a escola possa cumprir o seu papel e o professor também possa cumprir o seu papel, que é o de assegurar o direito ao aprender. Então, é a defasagem, a dificuldade de ler, calcular e interpretar. A pandemia, que fez com que houvesse o isolamento e aí não houvesse a interação, que é o necessário nesses primeiros anos do ensino infantil e fundamental. E aí vem o reforço escolar para tentar resolver essa questão, com medidas adotadas pelo professor, o diagnóstico, o estímulo e o assegurar do direito ao aprender de cada aluno. É isso. Muito obrigado. Olá, eu sou o Samuel, que também pertenço ao grupo 10 e vou estar apresentando para vocês alguns dados de amostragem coletadas pelo INEP durante o período da pandemia. Como vocês podem ver aqui do lado dessas escolas, 91,4% participaram do Censo Escolar 2021, sendo que desse total, 99,7% adotaram medidas de controle e prevenção da Covid-19 para a realização de tarefas realizadas durante as atividades presenciais de 2021. 95,8% divulgaram informações e orientações sobre a doença, identificação de sintomas, assim como medidas de higiene e de redução de riscos e de contaminação. 17,4% das escolas da educação básica utilizaram apenas o ensino remoto durante todo o ano letivo. 82,6% das escolas adotaram atividades presenciais ou ensino híbrido em algum momento. 9,9% retornaram à sala de aula no início de 2020. 45% das escolas mediaram atividades remotas combinadas com alguma outra abordagem ao longo do ano letivo de 2021, com momentos presenciais e híbridos também. 34,9% empregaram a aprendizagem híbrida combinada com alguma outra mediação. 37,9% das escolas combinaram o uso de ensino presencial com alguma outra mediação. 45,4% da rede federal adotou exclusivamente o ensino remoto. E 6% da rede privada também adotou exclusivamente o ensino remoto. Um dos principais fatos percebidos durante essa coleta de dados foi que não só professores ainda não estariam adaptados a esse novo tipo de ensino, como também pais, mães e responsáveis também ainda não estavam totalmente preparados para esse tipo de ensino. O
que acabou por estar contribuindo com essa defasagem escolar que a gente está vendo agora e analisando. Agora, observando o quadro 2, a gente pode perceber que em 2021, em 2020, assim como 2021, a comunicação entre aluno e professor por meio de e-mails, telefones, redes sociais, aplicativos de mensagem, continuou sendo uma estratégia adotada, mas que, apesar de tudo, os estudantes careciam dessa tecnologia. Muitos até hoje ainda não têm acesso a computador, internet, celular, e isso acaba por estar contribuindo com essa defasagem escolar. Como vocês podem notar aqui no quadro 2, em 2020, 83,7% das escolas optou por reorganizar ou adaptar o planejamento ou plano de aula com o objetivo de priorizar habilidades e conteúdos específicos. 76,6% da rede estadual buscou treinar os professores para usarem métodos ou materiais dos programas de ensino não presencial, que seriam os métodos remoto, aulas online, etc. 62,8% da rede municipal fez também esse treinamento, inclusive aqui no município onde eu moro. 61,6% das escolas estaduais disponibilizaram equipamentos como computadores, notebooks, tablets e smartphone aos docentes. 28,7% são um percentual das municipais que também disponibilizaram esse equipamento. Tem como exemplo a cidade onde eu moro, que foi disponibilizado sala de computação, a prefeitura também disponibilizou melhoria no serviço de internet para as escolas, para estar contribuindo, e continuando. 32,4% dos estabelecimentos da rede estadual adotaram medidas no sentido de disponibilizar acesso gratuito ou subsidiar a internet em domicílio. Eu já vi casos até de cidades que têm disponível internet de graça para a cidade toda, que pode vir contribuir com ajuda para esses alunos, mas ainda tem o déficit monetário, né, que acaba por estar prejudicando, né, porque às vezes o aluno não tem como estar comprando um computador, um notebook para estar estudando, né, e isso acaba por contribuir também com essa defasagem. 6,3% desse percentual foi disponibilidade ou subsídio para municípios. O caso que eu citei aqui já anteriormente, como aconteceu aqui na cidade onde eu moro, que eles deram um jeitinho de estar ajudando a rede municipal para estar contribuindo com esse ensino remoto. Agora aqui no quadro 3, vocês podem notar que eu vou estar passando uns dados a respeito do ensino remoto também durante o ano de 2021. Como vocês podem ver aqui, 87,2% das escolas adotou essa medida. 84,2% fez uso de canais de comunicação com a escola. 14,2% das escolas disponibilizaram equipamentos, como eu disse anteriormente, como celular, notebook, tablet, smartphone, para estar ajudando os estudantes. 9,6% das escolas disponibilizou acesso gratuito ou subsidiou a internet. Assim como no ano anterior de 2020, em 2021 esse trabalho foi continuado. 92,8% das escolas também disponibilizaram materiais impressos para retirada na escola. Isso aqui aconteceu também, inclusive, numa das escolas onde eu trabalho. A gente toda semana fazia os impressos para estar entregando para os pais dos alunos, tudo certinho durante a semana de aula, tudo com todos os procedimentos de segurança, pessoal com máscara, álcool gel, tudo nos conformes de segurança para não estar tendo perigo de contaminação nem nada. 68,6% proporcionou atendimento virtual ou presencial escalonado para os alunos. Tivemos bastante também por aqui atendimento virtual, no caso, que as professoras gravavam aulas online, ou disponibilizavam no YouTube, ou criavam um ambiente de sala online no Google Meet, por exemplo, para estar auxiliando esses alunos durante as aulas. E
a questão de teve escolas que adotou esse sistema de escala de alunos, convidavam os alunos a vir para a escola, cada dia um pequeno número de alunos, colocando todos distante um do outro para estar estudando ou fazendo avaliações, no caso, né? 64,5% das escolas realizou avaliações e testes remotamente com o envio de evolução de material físico. Também foi um dos casos que eu presenciei na escola onde eu estava trabalhando, que a gente fez esse tipo de avaliação durante o período mais grave da pandemia. E aí, quando entrou a vacina, que foi caindo um pouco o índice da doença, aí a gente começou a fazer esse esquema de estar escalando o pessoal para estar vindo fazer as avaliações na escola, como eu comentei anteriormente. 78,7% das escolas estaduais e 45% das escolas municipais fizeram a realização de aulas ao vivo, que são, por exemplo, as aulas que eu citei aqui, que eram pelo Google Meet. Então, apesar de tudo, foi feito todo um esforço coletivo a fim de estar ajudando esses estudantes durante esse período de pandemia. Mas, infelizmente, a gente carece de muitas coisas e isso acabou por estar contribuindo com essa defasagem escolar que a gente está analisando aqui durante o nosso TCC. A gente pode notar durante o período que a gente foi fazendo esse trabalho foi que o país em si não faltou esforços para tentar dar continuidade ao ensino. Mas infelizmente, como já foi citado várias vezes em todos os quadros aqui, a gente sofre muito de carências econômicas principalmente, e isso é o que acaba por contribuir ainda mais para essa defasagem escolar, que já havia anteriormente, né, no período pré-pandemia ou sem nenhuma pandemia. O Brasil já sofre dessa defasagem escolar. Mas agora, né, durante a pandemia, isso aí só se alarmou e continuou crescendo, infelizmente. Ainda, como meus amigos já citaram aí em outros trechos, né, ainda não temos muitos dados ainda específicos a respeito de toda essa defasagem escolar que ocorreu durante o período da pandemia, mas que esses dados ainda estão sendo coletados, analisados e principalmente estudados meios para estar, né, tentando resolver esse problema da defasagem escolar para a gente dar continuidade e ter uma melhoria no ensino do país. Um outro fato bem relevante que a gente pode notar durante tudo isso é que, apesar dessa defasagem escolar, foi prioridade a vida das pessoas. Então, tivemos esse momento do fique em casa, para estar tentando dar uma segurada no Covid, para estar tentando restabelecer e assegurar a vida das pessoas. Infelizmente, né, a defasagem escolar foi uma das consequências, o aumento dela, né. Com tudo isso, a gente pode notar que ocorreu, infelizmente, um retrocesso na educação brasileira, mas que, com ressalvas, a gente pode ainda dar graças por ter conseguido salvar essas vidas desses estudantes, né, que poderiam estar se arriscando muito mais, continuando o estudo da forma que era anteriormente. No nosso trabalho, a gente visou mais estar fazendo uma leve amostragem sobre tudo o que ocorreu durante o período de pandemia, está demonstrando um pouco sobre o que levou a essa defasagem escolar na educação nacional, mas a gente nota assim que o nosso trabalho ainda ele dá margem ainda a muitos outros estudos que podem ser ampliados de diversas outras maneiras. E no mais é isso, pessoal, é só para estar apresentando alguns pontos e apontamentos sobre como foi esse ensino remoto, sobre a respeito das adversidades que o ensino a nível nacional sofreu. Olá, eu sou a Graziela e vou dar continuidade à apresentação do TCC.
de Pedagogia da Univesp. Em relação à conclusão, a partir da pesquisa, foi possível perceber que recuperar o aprendizado do aluno é um dos principais desafios das escolas. Para a maioria das crianças e adolescentes, foram 2 anos em que o ensino foi apenas remoto. Apesar dos inúmeros esforços por parte dos professores, muitos sentiram dificuldade em acompanhar o processo de ensino-aprendizagem neste período. O reforço escolar traz um olhar individualizado para o estudante que apresenta defasagem. Entra como uma prática de intervenção, é uma chave para impulsionar o aprendizado no contexto pós-pandemia. Durante o processo de pesquisa, apontamos que existem poucas publicações acerca do assunto. Acredita-se que, por ser um evento recente na história, as pesquisas ainda estão sendo produzidas. E as consequências da defasagem devido à pandemia e os resultados esperados do reforço escolar serão a longo prazo. Contudo, podemos concluir que o reforço escolar é uma saída para suprir e minimizar o baixo rendimento escolar dos alunos após o período pós-pandemia. Obrigada.